Oi, turminha, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Babi, da turminha da casa. E eu tô aqui pra contar mais uma história pra vocês. Vocês assistiram o vídeo da semana passada? Assistiram! Então vocês gostaram da mágica que a gente fez com a transformação que a água traz, não é? Jesus, ele nos dá a água da vida. E hoje eu vou contar uma nova história pra vocês. E tenho duas amigas aqui, ó, que fazem parte dessa história. A Amélia e a Filó. Duas ovelhinhas. Legal, né? A gente falou umas aulas atrás que Jesus, ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. Lembra? A gente falou lá na Páscoa. Mas Jesus também falou uma outra coisa sobre ovelhas. Antes de chegar lá, eu preciso te perguntar. Você sabe como são as ovelhas? A gente tá vendo a Amélia e a Filó aqui atrás, né? Elas são felpudas, algumas têm chifres, mas elas também são muito dóceis. As ovelhas, elas são muito fofinhas, elas não costumam atacar as pessoas, elas não costumam caçar, nada disso. Elas comem grama, elas comem outros vegetais e ficam tranquilas, todas juntinhas no pasto. Legal, né? Só que isso gera um probleminha. Como as ovelhas, elas são muito boazinhas, elas são também presas fáceis. Tanto para outros animais, tipo raposas e lobos, quanto para ladrões. Porque na época de Jesus, as ovelhas valiam muito, porque elas davam lã, porque elas davam carne. E aí, muita gente tentava roubar ovelhas, você sabia? Pois é. Sabe quem tinha que proteger as ovelhas? O pastor. Legal, né? A gente já falou que Jesus é o bom pastor. Ele dá a vida pela gente. Mas ele também fala que ele é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas? Como assim? Ele falou isso porque naquela época, o lugar onde as ovelhas moravam não tinha uma porta que abre e fecha com maçaneta igual as que a gente vê na nossa casa. Quem fazia as vezes de porta era o próprio pastor. O pastor era como se fosse a porta das ovelhas. Ele dormia na entrada do aprisco, que era aquele lugar onde as ovelhas dormiam. Ele ficava lá, deitado, ele dormia protegendo as ovelhas dia e noite. Ele ficava lá o tempo todo cuidando delas. É por isso que Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. As ovelhas somos nós. Lembra, a gente falou lá na lição do bom pastor, que nós somos as ovelhas. E Jesus, ele é o bom pastor, e por isso ele também é a porta das ovelhas. Ele nos protege, ele cuida da gente todos os dias. Assim como o pastor, ele servia como porta, como proteção, como cuidado para as ovelhas. Legal, né? A Filó e a Amélia gostam muito do pastor delas. E a gente também ama muito o nosso bom pastor, a nossa porta das ovelhas, que é Cristo. Legal, né? Eu também acho. Então a gente já aprendeu que Jesus é o bom pastor. A gente já aprendeu que Jesus é o pão da vida. A gente já aprendeu que Jesus é a luz do mundo. A gente já aprendeu que Jesus nos dá a água da vida. E agora a gente aprendeu que Jesus, ele é a porta das ovelhas, porque ele nos protege e ele cuida de nós todos os dias. Não podemos esquecer disso nunca, tá legal? Então agora a gente vai aprender o nosso versículo do dia. Vamos lá? O nosso versículo do dia tá lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 9. E ele diz assim: Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Aqui Jesus estava dizendo que ele nos salva e ele nos protege. Ele nos dá a salvação também. Ele morreu e ele ressuscitou em nosso lugar. Lembra? Para salvar a gente dos nossos pecados, para que a gente possa ter a vida eterna com Deus lá no céu, depois que a gente partir. Então Jesus, ele é a porta das ovelhas. Ele nos salva e ele cuida e nos protege todos os dias. Vamos orar?
Então eu te convido a fechar os olhos, abaixar a cabeça e repetir depois da Babi. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia e pelo seu cuidado e proteção. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu lá na cruz. Guarda a minha vida e de toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Então agora a gente vai fazer as nossas atividades. Tem desenho bem bonito para pintar, algumas atividades para você imprimir aí na sua casa e a gente vai aprender a fazer um aprisco, que é onde as ovelhas dormem e é onde o pastor é a porta. Legal, né? Então vamos lá, tá bom? Ó, não esquece as nossas atividades, marca a gente lá no Instagram, @turminha da casa, quando você postar e até semana que vem. Tchau, tchau! É hora da atividade! Oi, turminha! Tô de volta pra gente fazer a nossa atividade da semana. Essa semana a gente vai fazer um aprisco com ovelhas. E a porta desse aprisco é o pastor. O pastor é a porta das ovelhas, porque ele cuida das ovelhas e protege elas. Assim como Jesus cuida da gente e nos protege. Para fazer esse aprisco, a gente vai precisar de tesoura sem ponta, cola branca, lápis de escrever. Eu tenho uma canetinha aqui também, mas é só para vocês conseguirem enxergar o que eu tô desenhando. Vocês vão usar o lápis de escrever, tá bom? 11 palitinhos de sorvete. Pode ser palito de churrasco e pode ser canudinho também, depende do que você tiver na sua casa, tá bom? Algodão. Folha, pode ser folha de sulfite branca, pode ser essa folha menor, é que eu tenho essa menor. Você vai pegar a que você tiver na sua casa. E 2 livros grandes e pesados. A gente não vai estragar o livro, a gente não vai recortar nada. Eles só vão servir de apoio pra gente conseguir deixar o nosso aprisco bem firminho, tá bom? Então vamos começar. A gente vai começar fazendo o pastor. Então, para isso, a gente vai pegar a nossa folha e aí você vai ver mais ou menos para ela ficar mais alta, tá vendo? Do que o palito, metade de um palito de sorvete. E aí a gente vai dobrar o meio e a gente vai desenhar como se fosse metade de um bonequinho, ok? Vou desenhar e vou mostrar para vocês como fica. Tá vendo? Eu desenhei só metade do boneco. Por quê? Ele tá dobrado, agora a gente vai recortar assim dobrado mesmo, para quando a gente abrir, ele ficar assim, bem inteirinho. Então agora a gente pega a nossa tesoura e recorta. Lembra, é com lápis de escrever, tá? Eu só fiz com canetinha para vocês poderem enxergar. E aí, ó, quando a gente abre, ele já fica direitinho um bonequinho, viu? Legal, né? Então esse aqui a gente vai deixar separado. Ele é o nosso pastor. Agora a gente vai começar a trabalhar com os palitos de sorvete. A gente vai precisar de 11. Eu vou primeiro separar 5 deles. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 a gente vai cortar ao meio. A gente pode cortar ao meio, pode quebrar. E a gente pode usar a tesoura também. Eu prefiro quebrar, porque a tesoura a gente acaba estragando a tesoura. Então eu vou quebrar, tá bom? Se você achar melhor fazer com a tesoura, fala com o adulto que mora na sua casa. Não tenta cortar sozinho madeira com tesoura. É perigoso, ok? É melhor você ver mais ou menos a metade e... Clec! Clec! Quebra! E aí a gente quebrou. Aqui sobrou um pedacinho. Eu sou adulta, então eu vou tirar na tesoura. Peçam ajuda de um adulto, ok?
Viu como é difícil? Aí, consegui! Vamos lá, a gente vai fazer isso então com 5, tá bom? Vamos lá! Prontinho! Temos todos os nossos pedaços cortados no meio. A gente vai tentar encontrar os pedaços, ó, que estão mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa estar perfeito, mas a gente vai procurar os que tem mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, ó, esse aqui tá maiorzinho igual a esse, ó. Os dois estão maiorzinhos. Esses dois estão um pouquinho menores, então a gente vai fazer eles de dupla. E aí a gente vai separando de 2 em 2, mais ou menos o tamanho, tá bom? Acho que eu vou por esse com esse aqui com esse, vamos lá. Muito bem, então já tenho as minhas duplas separadas, a gente vai fazer a colagem agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é de 2 em 2, a gente vai colocar eles assim, um do ladinho do outro, e aí, ó, deixa eu segurar aqui pra vocês verem. A gente vai colar essa metade de palito assim, tá bom? E a gente vai fazer isso com 4 dessas 5 duplinhas. Então, vamos lá. Então, pega a primeira. Não tem muita medida, tá bom? A gente pode fazer como a gente achar que vai ficar mais bonito. Não precisa ter muita regra para fazer a distância, onde a gente vai colar, tá? Uma coisa é importante. Aqui embaixo, ó, quando a gente ficar de pé, ele tem que ficar mais ou menos reto. Então, não dá pra colocar assim, ó, um lá em cima e o outro lá embaixo. Aqui, essa parte de baixo precisa ficar mais ou menos com o mesmo tamanho, tá vendo? Eu deixei mais ou menos um dedinho pra cada pedacinho da parte de baixo, tá bom? Então, a gente vai colando. Colei um, vamos esperar secar. Então, mais um. E o último. Ok? Então, a gente tem 3 laterais. A gente vai deixar separadinho para essa cola secar, ok? E aí, enquanto essa tá secando, a gente tem mais uma para fazer. Tá vendo que aqui na frente a gente tem um pedaço que não é inteiro, ó, é só metade. E aí aqui, ó, fica o pastor, viu? Então, com essas outras 4 metades, é essa cerquinha que a gente vai fazer. Então, igualzinho a gente fez com essas, a gente vai pôr 2 de assim e as outras 2 de assim, formando a cerquinha, tá bom? Então, vamos lá. Legal. Agora a gente vai esperar essa cola secar, tá bom? Então, deixa descansando, deixa a cola secar. Daqui a pouquinho eu volto pra continuar, tá bom? 10 minutinhos se passaram e eu tô de volta. Ó, quando você for levantar, ó, você chacoalha, tá vendo? Não cai, não força, não puxa, tá? Só chacoalha, vê se tá firme o suficiente. Se tiver, a gente pode continuar, ok? Então, esse menorzinho vou deixar separado. É agora que a gente vai precisar dos nossos livros. Então, vou deixar primeiro um só aqui. A gente vai usar esses livros de apoio. Então, ó, a gente vai pôr uma cerquinha aqui, encostadinha no livro. E essa cerquinha, ó, a gente vai prender ela aqui na pontinha. Mas, tia Babi, ela não vai ficar equilibrada. É por isso que a gente tem o outro livro. A gente vai colocar o outro livro aqui do outro lado, ó, pra segurar ela aqui. Essa parte vai demorar um pouquinho mais pra secar. Então, tenham paciência, tá bom? Vamos lá.
Então, a gente põe a primeira, passa a cola nas duas pontinhas e gruda no cantinho. Deixa encostadinho. Põe o outro livro aqui para fazer apoio. Não é para encostar a cola no livro, senão você vai estragar o livro, hein? Não deixa a cola encostar. E aí a gente vai deixar ele o mais de pezinho que a gente conseguir. E é assim que ele vai secar. Agora a gente vai esperar mais um pouco e daqui a pouco eu volto com ele seco, tá bom? Até já já! Acho que agora já secou. A gente ficou 30 minutinhos esperando secar essa cola, tá bom? Então, ó, eu vou tirar os livros com cuidado. E aí a gente vai colocar de pé. Viu? Agora ele já para de pezinho. Próximo passo é a gente colocar mais uma das cercas. Então, a gente vai escolher um dos lados e a gente vai colar ela aqui, ou desse lado, ou desse lado. Mesma coisa, a gente vai passar a cola, só que agora ela fica de pé. Então, quando você encostar aqui, ó, ela vai ficar de pezinha. Viu? E aí, a gente pode esperar secar desse jeitinho, ok? Eu não vou esperar secar, esperem secar é melhor. Mas a gente continua aqui fazendo para não demorar demais, ok? Para finalizar, a gente precisa colocar a nossa porta. Opa, tá vendo por que tem que esperar? Vamos lá. Fica paradinho. Por favor, pessoal, vocês esperem secar, tá bom? Então, a gente vai colocar a última cerquinha e o pastor. Então, a gente vai pegar essa última cerquinha e a gente vai colocar ela aqui, ó, encostadinha. Mesma coisa. Então, aqui tá bem encostadinho, já vai estar seco. A gente vai passar a cola. E encostar aqui, bem direitinho. Gente, quando tá seco é tão mais fácil de fazer, preciso contar pra vocês. Mas vocês entenderam, ele vai ficar paradinho, equilibradinho, do jeito que tá, ó, esse aqui, tá vendo? Bem presinho. E aí a última coisa que a gente faz é colar o nosso pastor na frente. Então a gente vai pegar o pastor, a gente vai colar ele, e aí, se por um acaso o seu pastor ficar menor do que a entrada, não tem problema. Você pode colocar só um pezinho e a mãozinha dele de um lado colados. Aqui eu consegui que ele tenha os dois lados colados, as duas mãozinhas, uma de cada lado. Tá legal? O que você tá vendo aí é a foto do aprisco final. Então, ó, eu colei todas as pontinhas e colei o pastor na frente. Na hora de montar, a gente vai pôr na mesa e colocar os nossos dois algodões que representam as ovelhinhas dentro do aprisco. E aí o pastor, que é a porta das ovelhas, está protegendo elas o tempo todo, assim como Jesus, que é a porta das ovelhas, também protege a gente o tempo todo. Legal, né? Eu também acho. Então, quando vocês fizerem o aprisco de vocês, marca a gente lá no Instagram, @turminha-da-casa. Eu quero muito ver o que vocês fizeram, combinado? Até a próxima, crianças! Tchau, tchau! Vamos cantar! Porta de saída, porta de entrada. Por ela vem a pizza, sai o lixo, a sujeirada. Se abre pros amigos, se fecha pros perigos. Ovelhas dormem bem, se ela fica bem fechada. Jesus é a porta das ovelhas, dia e noite os livra do mal. Nossa segurança é Jesus, não há outro igual. Jesus é a porta das ovelhas,
livra do mal. Nossa segurança é Jesus, não há outro igual. Por ela a gente entra, por ela a gente sai, por ela a gente espia quem vem e quem vai. O lobo quis entrar e o ladrão tentou bater. Jesus à nossa porta, esses dois pôs pra correr. Jesus é a porta das ovelhas, dia e noite os livra do mal. Nossa segurança é Jesus, não há outro igual. Jesus é a porta das ovelhas, dia e noite os livra do mal. Nossa segurança é Jesus, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarocha.com.br, e é só imprimir e se divertir. Até mais, turminha!